Reflexão da palavra. Marcos capítulo de número 15 e o versículo, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso? Jesus. Foi Jesus quem falou esta palavra para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E aqui nós vamos observar que foi uma missão dada. Quando nós estamos no quartel, nós falamos que missão dada tem que ser missão cumprida. E quando nós falamos desta missão dada por Jesus, nós estamos falando de missões. Que missões? Missões que vai envolver a igreja do Senhor. Uma missão que Jesus deu para a sua igreja. E esta missão é o grande trabalho na obra de Deus de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de levar a palavra de Deus a todo aquele que ainda não conhece a palavra. E esta missão foi dada para quem? Para todo o crente. Então é um dever espiritual de todo crente. Todo crente deve ser um missionário. Todo crente deve pregar a palavra de Deus, deve pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como está aqui o ide de Jesus, ide por todo o mundo. Pregai o quê? O evangelho. A quem? A quem você encontrar que quiser ouvir, porque tem muitas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Então Jesus não mandou a gente discutir, brigar, empurrar o evangelho goela abaixo, como a gente diz aqui no Nordeste, Não. Observe que Jesus chamou 70 discípulos e a Bíblia vai dizer que ele enviou, está lá escrito em Lucas capítulo de número 10, que ele enviou estes discípulos às aldeias, aos lugares por onde ele iria passar. Ele tinha que passar por aqueles lugares. E ele disse: vão, não leve bolsa, não leve 2 sandálias, não leve. Foi dizendo que não era para levar. Agora ele disse assim: olha, ao entrar numa casa, saudai com a paz. Que paz? A paz de Jesus. Mas se naquela casa não quiserem receber, saindo de lá, até o pó da vossa sandália é para bater. O que Jesus estava dizendo com isso? Ora, se Jesus é a paz, e Ele está no meu e no teu coração, como é que eu vou brigar, que eu vou discutir com alguém para que esta pessoa ouça a palavra de Deus? Não tem como. Por isso que ele disse: chegou naquela casa, diga: a paz de Jesus, a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. A pessoa absorveu, recebeu, aí ele disse: entra naquela casa, fica naquela casa, pregue o evangelho para esta pessoa. Aí é onde muitos pregadores se engancham, porque eles só vão pegar aquele versículo que diz assim, para justificar a cobrança da pregação do evangelho de hoje. Aí ele diz assim: não, mas eu tenho que cobrar porque Jesus disse que o obreiro é digno do seu salário. Mas o que foi que Jesus disse? Jesus disse: você chegou na casa, deixaram você entrar, a minha paz agora está naquela casa, então pregue a palavra. E o que botar na mesa, você coma, porque o obreiro é digno do seu salário. Ou seja, Jesus estava dizendo: não peça nada, não cobre nada, mas se te oferecerem, receba. Observem a diferença do que Jesus falou lá para o que está acontecendo nos dias atuais.
Então os mercenários da fé tentam justificar as cobranças absurdas pela pregação do Evangelho para cobrar aquilo que Jesus não mandou. Jesus mandou receber o que fosse dado a eles e não cobrar o que eles querem cobrar. Entendeu como é a diferença do negócio? Então, quando Jesus disse aos discípulos, ele disse: vão. Ele não pediu, ele mandou. Ele disse: vão e preguem a palavra. E se as pessoas receberem como? De bom grado, não é empurrado, é de bom grado. Porque eu cheguei na casa, saudei com a paz de Cristo. A paz está naquela casa porque a pessoa me recebeu. Aí eu tenho a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo e do amor de Deus. Agora eu tenho esta oportunidade, mas Jesus disse assim: agora se a pessoa recusar a minha paz, você saia. Ele não disse: não, crie argumento, discuta, obrigue ela a ouvir a palavra. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse: se não quiserem receber a minha paz, saia daquela casa, saia daquela cidade. Agora, saindo de lá, não traga nem lembrança daquela casa, porque futuramente haverá um julgamento. E nesse julgamento será determinado o juízo para todo aquele que não quis ouvir a palavra de Deus. Então foi assim o início da igreja, o início da pregação do Evangelho. Depois vem a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ele vai embora para o céu e fez uma promessa antes de ir. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês sozinhos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele foi, mas o Espírito Santo está conosco. Fazendo o que, Miranda? Nos capacitando, nos instruindo, nos ensinando e nos dando vitória de dia em dia para a glória do nome de Jesus. Aí vieram os apóstolos pregando a palavra, depois que foram revestidos lá no Pentecoste pelo Espírito Santo de Deus, depois que Estevão morreu, depois que foram perseguidos, se espalharam para cumprir o ídolo de Jesus. Porque Jesus tinha avisado para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês vão pregar o Evangelho. Aonde, Senhor? Na Judeia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Como eles, depois do revestimento, ficaram em Jerusalém, só em Jerusalém, aí veio a perseguição, para que eles pudessem se espalhar e o Evangelho ser pregado, enviados, e o Evangelho chegou até nós. Mas a igreja jamais ficou sem suporte. Suporte de quem, irmão Miranda? Daqueles que estavam mais capacitados, mais balizados na palavra. Observe que Filipe, um daqueles diáconos escolhidos, correu para Samaria. Lá começou a pregar a palavra. O Evangelho foi recebido. Quando os apóstolos souberam em Jerusalém, disseram: não, vamos lá ver como é que está a situação para poder dar um suporte a Filipe. E eles foram para lá, enviaram a comitiva, chegaram lá que viram como o Evangelho foi bem recebido, apoiaram Filipe. E daí começou a ser pregado o Evangelho por Paulo aos gentios. E foi sendo pregado. Como é que você sabe isso, irmão? Está escrito na palavra de Deus. Lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 9, vai estar escrito assim, ó: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas,
a graça que me havia sido dado deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Ou seja, quando eles souberam, os apóstolos souberam que Paulo também agora pregava o evangelho para os gentios, houve este encontro. Paulo e Barnabé com Tiago, com Pedro e com João, para que eles dessem o veredito sobre o que eles deveriam fazer. Eles deram o veredito, olha, Paulo, você pode continuar, vá pregar para os gentios, que nós iremos ficar com os da circuncisão. E daí, irmãos, foi só bênção. A Bíblia diz que cada dia mais eles pregavam a palavra de Deus, e Deus ia acrescentando à igreja aqueles que se convertiam. E hoje nós estamos aqui porque vieram missionários, pregaram a palavra no Brasil, pregaram a palavra na América do Sul, e nós estamos aqui também levando a palavra de Deus para o Brasil, para a América, para a Europa, para a Ásia, para o mundo inteiro ouvir. Aonde você estiver ouvindo, glorifique o nome de Jesus, porque a palavra do Senhor está sendo pregada. Deus usa pessoas para pregar a sua palavra, e nós glorificamos a Ele pela oportunidade que temos de pregar a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a cada um que se dispõe em pregar a palavra de Deus, seja na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e em outros países. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que desperte cada dia mais cada pessoa para levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e continue nos dando vitória e abençoando cada missionário aonde quer que ele esteja. Vamos orar por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de fazer missões através da nossa rádio. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de levar a tua palavra no YouTube, na nossa rádio, Senhor. Eu quero te pedir por cada missionário, onde quer que esteja nas praças, nas ruas, nos becos, nos guetos, nos porões, nas prisões. Deus abençoa, fortalece, fortifica os teus missionários para a glória do nome de Jesus, e desperta, Senhor, cada pessoa para fazer a tua obra em o nome de Jesus, e que Deus nos abençoe.